Fala Dev, Clayton Souza da Rocket City aqui e hoje a gente vai falar sobre o Vue Router. O Vue Router é a biblioteca oficial do Vue para fazer todo o gerenciamento de rotas, então ele é totalmente integrado com o Vue, o que facilita muito a implementação dele. Com ele é possível fazer aplicações SPA de uma forma bem simples e sem problemas de integração ali com o Vue. Bom, eu vou mostrar ele na prática e o que eu tenho aqui é um projeto que eu criei com o Vue CLI, utilizando o template Webpack, que já vem com o Vue Router instalado. Então você pode ver aqui no meu package.json que a única coisa que eu tenho de dependência é o Vue Router 2.3.1 e o Vue. Bom, aquele projeto que vem instalado já no Vue CLI, eu limpei ele todo. Então a única coisa que sobrou aqui foi o componente wrapper e o main.js. Eu limpei esses arquivos e ele ficou, inclusive, sem implementação básica lá que ele já vem do Vue Router. Eu vou criar aqui uma pasta router e dentro dela eu vou criar um arquivo index.js, que vai ser o arquivo onde vai ficar toda a configuração, inclusive as rotas. A integração do Vue Router com o Vue é bem simples. Basta na tua instância do Vue passar a instância do Vue Router com as configurações de todas as rotas. Então é um parâmetro aqui chamado Router dentro do new Vue, aqui, né, dentro da instância do Vue. Então eu vou fazer a importação dele. Dentro do meu componente wrapper eu vou colocar um olá só para poder visualizar ali que o projeto está rodando, né? Aqui no meu arquivo das rotas eu vou fazer a importação do Vue, fazer a importação do Vue Router como router e vou dar um vue.use no router, para o router poder fazer toda a integração com o Vue ali, né? Bom, como eu disse, esse arquivo ele precisa exportar a instância do Vue Router. Então eu vou criar aqui um export default new router e aqui dentro eu vou passar todas as configurações do meu router. Você pode ver que quando eu fiz isso, lá no meu URL já adicionou um hash, então na verdade, o meu router já está integrado com o Vue, já está funcionando. Outra coisa que você pode fazer é colocar um router numa const e exportar essa const para poder utilizar alguns métodos da API do router, como por exemplo o before each, que é um callback que ele executa toda vez antes de entrar numa rota. Não é o caso aqui eu vou fazer uma implementação direta. Então, o primeiro parâmetro que você pode passar aqui são as rotas, que é o parâmetro route, que é um array com todas as rotas, que eu vou explicar um pouco mais para frente. O outro parâmetro é o mode, que por padrão vem como hash, que como você pode ver na barra de endereço, ele vai ficar, por exemplo, app.dev /hash o path da tua rota, no caso aqui dashboard, né? O outro seria o abstract, que serve para quando você faz server-side rendering com Node, por exemplo. E um outro é o history, que ele vai utilizar a API do HTML5 e vai funcionar com uma aplicação normal, sem o hash, que é o que eu vou usar aqui. Bom, outro parâmetro que você pode utilizar é o link active class, que é uma string que vai ser adicionada em um link que você tiver lá no teu projeto, onde a mesma rota que está naquele link é a mesma rota que está no Vue Router atualmente. Então ele vai adicionar automaticamente essa classe. E um outro é o link exact active class. Qual que é a diferença entre esses dois? O link active class, ele também funciona para rotas acima da rota atual, rotas pi, né? Isso é muito bom para, por exemplo, diferenciar menu de a página atual, a página mãe, no caso de ter submenus, etc. Bom, vamos criar aqui a nossa primeira rota, mas antes eu vou criar o componente, que vai ser meu componente app. Vou remover aqui o style e a única coisa que vai ter nesse meu componente app vai ser aqui uma div e um h1 com olá. Bom, agora aqui nas minhas rotas, o primeiro parâmetro que eu vou passar é o parâmetro path, essa minha rota, vou passar só a barra. E o name, eu vou passar app, que é o name dessa minha rota, que eu posso usar, por exemplo, para fazer link e redirecionamento. E também eu vou dizer qual é o componente que essa rota representa. Vou fazer a importação aqui. Agora, a raiz da minha aplicação vai ser representada aqui pelo componente app. Mas você pode perceber que lá no navegador ficou olá sem o H1, olá simples. Vou até trocar aqui para hello, para dar para entender melhor. Então ficou o hello lá, não foi o olá que é do meu componente app. Isso é porque eu preciso adicionar aqui um router view, que é um componente que ele simplesmente vai pegar o conteúdo definido no componente da rota atual e colocar aqui dentro. Então você pode ver que se eu manter o hello, ele vai manter as duas coisas. Mas no caso aqui eu vou deixar só o olá, que é só o conteúdo que vai ser renderizado no lugar do router view e pronto. Bom, uma coisa bem simples de implementar aqui é o que acontece quando você acessa uma rota que não existe. Então eu vou acessar aqui uma rota /não, você vai ver que não vai acontecer nada. Para eu fazer esse tratamento é muito simples. Vou adicionar uma nova rota
que o path vai ser um asterisco, então qualquer rota. E quando eu acessar isso, vai dar um redirect para a barra. Porém, na prática, quando eu acessar qualquer uma, ele vai usar essa regra, exceto se já existir uma outra regra de rota definida. Então, por exemplo, se eu acessar a barra, ele tem uma regra definida que é lá a minha rota app. Então ele vai ignorar esse redirect. Mas se eu acessar, por exemplo, não, você vai ver que ele vai estar fazendo redirect para o barra, né? Então com isso você pode, por exemplo, implementar um 404 ou qualquer coisa assim, mas no caso eu vou deixar ele sempre redirecionando para a página principal. Bom, agora digamos o seguinte, eu quero ter um menu aqui no meu componente app, mas eu quero ter um outro conteúdo. Eu vou até criar um outro componente chamado dashboard, que vai representar o dashboard da minha aplicação. Então o conteúdo desse arquivo vai ser um bem-vindo, que é o conteúdo do meu dashboard. Então eu vou adicionar uma nova rota, o meu path vai ser _dashboard, o name vai ser dashboard, e o componente vai ser também dashboard. Vou fazer a importação do componente. Opa, esqueci de colocar uma tag aqui. Bom, e pronto, você pode ver se eu acessar a _dashboard, ele já vai renderizar o bem-vindo e a minha nova rota foi criada. Mas digamos que eu queira manter aquele menu e depois esse bem-vindo. O que eu preciso fazer? Eu preciso adicionar essa rota dashboard como a rota filha da minha rota app. E lá no meu componente app, adicionar o router view. Então, mantendo isso, você vai ver que vai continuar o menu e embaixo o conteúdo do router view, que é o conteúdo do componente que representa a rota atual. Você pode ver que se eu ir para home, ele vai manter só o menu, mas para resolver isso, basta eu colocar um redirect para o dashboard quando eu acesso a home. Então, acessando a home, eu vou automaticamente acessar o dashboard. Se eu acessar um 404, eu vou para home e depois para o dashboard, perfeito? Bom, agora eu vou criar uma nova rota na minha aplicação, que vai ser a página sobre. Então, eu vou criar aqui um componente, o conteúdo dele vai ser sobre a aplicação, a path vai ser sobre, o name vai ser sobre, e o componente vai ser sobre. Beleza, a diferença dessa rota aqui é que ela vai ser uma rota com parâmetro. Então eu não quero que imprima sempre lá sobre a aplicação, eu quero que imprima lá sobre e o parâmetro que eu colocar lá na barra de endereço. Então para isso basta vir aqui no path, adicionar 2 pontos, nome, que vai ser o nome do meu parâmetro. Beleza, você pode ver que se eu acessar ele vai redirecionar para o dashboard, porque ele entende que essa rota não foi encontrada porque a rota tem parâmetro, certo? Mas se eu passar aqui sobre barra Rocket City, ele vai renderizar certinho. Agora, para fazer a impressão lá, eu tenho duas formas. A primeira é utilizando isso como um atributo lá do meu componente. Então, para isso eu vou usar o computed. Por exemplo, se eu utilizasse nome aqui, uma string fixa, só para você entender. Mas eu vou dar um console log para mostrar que você tem duas coisas disponíveis aqui com o ViewRouter. O primeiro é o this.router, que ele te dá alguns métodos aqui, algumas opções. E você tem o this.route, que vai justamente te mostrar a rota atual. Então você pode ver ali que ele tem o name, o meta, que é algumas opções que você pode colocar na rota, e tem aqui o parâmetros, que são os parâmetros que tem lá na barra de endereço e que você definiu na rota. Então você pode ver que this.route.params.nome vai retornar a Rocket City. Então basta eu colocar isso aqui como retorno do meu nome, que é o meu computed, ele vai retornar lá sobre a Rocket City. Se eu trocar aqui sobre barra aplicação, ele vai retornar sobre a aplicação, perfeito? Bom, a segunda forma que você tem de fazer isso é fazer com que o ViewRouter já passe isso como uma prop do componente. Então para isso você só precisa aqui criar a prop no componente, vou criar prop nome com o default null, e aqui na definição da rota você só precisa passar props true, e automaticamente ele vai passar esse parâmetro como uma prop. E aí perfeito, você não precisa fazer nada dentro do componente. Bom, agora eu vou criar uma outra rota que vai ser a rota contato. Aqui no meu componente vai ter um H1 contato e vou definir aqui a minha rota como path contato, name contato, componente contato. Bom, digamos que eu queira fazer um link lá do contato lá para o meu dashboard. Para isso existe um componente que se chama router link. Então eu vou criar o router link e um dos atributos que ele possui é o atributo to, que recebe um objeto com as configurações da rota que você quiser passar. Então você pode passar essa rota que vai estar linkando como a path, por exemplo, ou como name. Eu recomendo você sempre utilizar o name, porque é muito mais frequente você trocar a path de uma rota do que você trocar o name dela. Então eu vou fazer esse to lá para o meu dashboard e clicando lá, ele já vai fazer o redirecionamento, perfeito? Bom, agora que a gente já sabe criar os links para as rotas, vamos criar o nosso menu, né? Então vou adicionar um L aqui e fazer um L para cada rota. Uma coisa que eu recomendo bastante é para quando você tem rotas filhas,
no name você sempre utilizar o nome da rota pai, ponto, o nome da rota filha, para manter a organização e para ficar bem legível. Vai ser app.dashboard, app.sobre, app.contato. Bom, lembrando que a minha rota sobre, ela tem parâmetro. Para isso basta passar aqui params, a chave do meu parâmetro que é nome, e eu vou passar aqui Rocket City. Então você pode ver que eu já consigo aqui navegar entre as minhas rotas. Você pode ver aqui, selecionando os elementos, que ele vai sempre ter aquelas classes que a gente define na configuração, que é o Current Page, Active Page. E uma outra coisa interessante do WheelRouter é para você fazer esse redirecionamento de rota por JavaScript mesmo. Então eu vou criar aqui no contato um button, que quando ser clicado ele vai utilizar o método voltar. E o meu método voltar ele vai ter uma implementação bem simples. Ele vai utilizar o router.push, e aqui você vai passar os mesmos parâmetros que você passaria lá no componente router link dentro do tool lá, né? Então eu vou passar aqui path dashboard, lembrando que é dis.router, não só router, e clicando aqui no meu botão ele já vai estar voltando. Basicamente isso, você pode ver que o WheelRouter ele é super simples, muito fácil de implementar, totalmente integrado com o Vue, e com ele você pode construir as suas aplicações SPA de uma forma muito produtiva. Se você gostou do vídeo, deixa um curtir, compartilhe com seus amigos, e se você quiser continuar recebendo conteúdos como esse, se inscreva no canal.